Olá, pessoal! Hoje eu vou mostrar para vocês o nosso novo app de engenharia de cargos aqui nas ASUS, tá? Só lembrando, todos os dados que vocês estão vendo aqui são da Mideira, ou seja, não são informações reais, tá? O app tem três partes, uma parte que é acessada por todas as pessoas colaboradoras, uma parte que é acessada só pelas lideranças da empresa, uma parte que é acessada pelo RH, que é o que a gente está chamando de gestão, e como vocês já sabem, uma página de ajuda que explica um pouquinho sobre o funcionamento de cada uma dessas páginas. Eu vou passar por cada uma delas. Eu queria começar pela parte de gestão hoje. A parte de gestão, que é a parte que é acessada pelo RH, ela contém a skills list, que isso aqui é definido pelo RH, tá? Quais são as skills hard e soft que vão compor os cargos da empresa, tá? Então, aqui é um trabalho de mapeamento das skills e, claro, definição de qual é a descrição e de quais são os níveis que vocês querem considerar na empresa de vocês, tá bom? Então, no caso, a gente tem a descrição e o que é cada um desses níveis. Então, aqui só um mapão de skills. O processo é, você cria cargos aqui por essa página, tá? Então, aqui eu vou criar um exemplo de um dev back-end. Você define o nível de senioridade, e é legal que esse nível de senioridade pode ser utilizado em outros apps também, tá? Então, aqui no caso vai ser um sênior. E aí você define quais são as skills desse cargo. Vou colocar aqui Python, vou colocar Statistic Data Science, e vou também colocar mais um aqui, vou colocar um soft skill de Action Oriented, tá bom? Nesse caso, você salva quais são as skills desse que vão compor esse cargo e ele vai te redirecionar para uma página que, no caso, você vai preencher o nível dessas skills que você definiu, tá bom? Então, aqui eu tenho todos os cargos que foram criados. Eu vou clicar aqui no Dev Backend, tá? Ele vai trazer as skills e o legal é que ele já traz qual que é a descrição dessa skill e a descrição de cada nível para você ler e entender qual que é o nível mínimo da skill nesse cargo. Então, no caso, o nosso Dev Backend nível analista sênior, para Python, por exemplo, de 1 a 5, eu quero que tenha nível 3, tá? Para Statistic Data Science, eu quero que tenha nível 4, e para Action Oriented, eu quero que tenha nível 2, por exemplo, tá? E depois que eu fizer essas definições de níveis, eu clico em salvar, e isso vai virar um cargo aqui no meu mapeamento, tá? De skills por cargo. Quando você clica aqui em skills por cargo, essa página é acessada por todas as pessoas colaboradoras da empresa e é bem legal que eles podem conseguir entender qual que é o nível, né, para os cargos da empresa. Eles podem pensar em construir PDI, podem pensar em futuro de carreira, então é bem legal por isso. E aqui também a gente está disponibilizando essa lista de skills para toda a empresa, para todo mundo ter acesso. Claro que não é todo mundo que consegue editar, é só o RH, tá bom? Então, esses são os processos para a criação de cargos, definição de níveis de skills. A gente também tem uma parte aqui de envio de sugestão de skill por cargo, onde as pessoas líderes podem enviar sugestões. Então, aqui no caso, eu tenho uma sugestão, eu escolho aqui o cargo, certo? Então, eu quero, por exemplo, jovem aprendiz de tecnologia, eu defino qual que é a skill, vou falar Excel, e aí eu posso definir, eu acho que para um jovem aprendiz de tecnologia, Excel tem que ser nível 1, por exemplo. Posso deixar alguns comentários e eu posso enviar. Isso não reflete automaticamente na tabela de skills, tá bom? Por cargo. Isso aqui o RH tem acesso às sugestões enviadas e o RH pode aceitar ou não uma sugestão que foi enviada pelas lideranças, tá bom? A última parte que eu queria mostrar, na verdade, são duas partes, mas duas partes. A primeira é de skill assessment. Então, com base nesses skills e níveis, a gente pode criar assessments, tá? Como que a gente cria assessments? O RH vem aqui, seleciona qual é a pessoa, quais são as pessoas que vão participar desse assessment. Claro que ele pode filtrar por times também. E quando ele cria esse assessment, ele vai definir qual que é o ciclo desse assessment, tá bom? E o legal é que já vai aparecer aqui para a liderança. Deixa eu só esperar aqui ele criar, e vai aparecer para a liderança responder o assessment daquela pessoa, tá bom? Então, aqui, por exemplo, esse que eu acabei de criar está em aberto, e aí eu vou responder que no cargo dessa pessoa, que é o jovem aprendiz de tecnologia, eu vou definir qual que é o nível de skill, das skills mínimas ali para aquele cargo, tá bom? O bem legal é que depois que isso tiver enviado, a pessoa líder também pode, com base no resultado, definir quais são algumas sugestões de desenvolvimento com base nessa avaliação. Então, vou pegar um que já está avaliado aqui, tá bom? Para vocês verem como que ficaria o envio da solução. Então, nesse caso aqui,
a pessoa líder vai definir um plano de ação, ela pode deixar alguns comentários, né, com base nesse assessment, e ela pode ou não liberar esse relatório para o colaborador. Nesse caso aqui, ele quer liberar esse comentário aqui. Quando a gente clica em liberar relatório, isso vai virar um relatório lá para o colaborador, tá? Aqui em Skills Assessment, meus relatórios. E aí, claro, isso pode ser consumido e acompanhado em cada um dos ciclos, tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês, espero que vocês tenham gostado, acho que pode ajudar muito a ter um material mais conciso, né? Um material mais completo também sobre quais são as diretrizes que a sua empresa quer sobre cargos, tá bom? Qualquer dúvida, procura a gente, valeu!